Lembrar que foi o primeiro grande colonialismo e o último grande colonialismo. Além disso, tivemos um império colonial tridimensional ou tricontinental, na medida em que tivemos um primeiro império no Índico, tivemos um segundo império americano, que foi o Brasil, e tivemos finalmente, e só há menos de um século esta parte, o império africano, cuja descolonização se fez recentemente. Nesta perspectiva, falar do colonialismo é difícil, na medida em que a própria palavra colonialismo e colónias é uma palavra de um período também recente. Por exemplo, o Antero Quental, nas conferências democráticas, ainda falava das conquistas, não das colónias, que verdadeiramente deu a significação de colónias. Quem começou a empregar e deu força ao termo colonialismo foi Oliveira Martins. O Império Colonial Português estendia-se por diversos e vastos territórios. Diferentes eram as suas populações, como diferente era a implantação do branco em cada uma das ex-colónias. Diferente passou a ser também a situação em Portugal depois de 25 de abril de 1974. Portugal fora até então um império colonial colonizado, uma potência imperialista submetida, ela própria, ao domínio do imperialismo. Seria realista pensar que o primeiro e último império colonial, o ciclo de 500 anos, culminado por 48 de ditadura e exacerbado por 13 anos de guerra, podia ser enterrado sem dor e sem tragédia? A
americana, na qual se insere a independência do Brasil, constituiu para nós, em Portugal, um grande abalo económico, político e mesmo social, na medida em que foi essa independência que, de certo modo, fez consolidar a Revolução Liberal. Mas nem toda a gente assim pensava. Não é por acaso que Silvino Silvério Marques foi nomeado governador-geral de Angola e escolhe para o governo de transição indivíduos que foram muito contestados nos setores progressistas de Angola, isto é, brancos ligados a grandes interesses económicos ou negros pertencentes a partidos fantoches, que proliferavam em África logo após a queda de Marcelo Caetano. Apesar da imensidão de interesses externos focalizados no território mais rico, no momento em que Portugal está mais vulnerável, Spínola profere o seu célebre discurso de 27 de julho, onde fala, pela primeira vez, a independência para as colónias com todas as suas consequências e anuncia que a partir daí assumia diretamente a responsabilidade do processo de descolonização em Angola. Várias circunstâncias, internas e externas, que conduziram à eclosão da Revolução de 25 de Abril de 1974, avulta, sem sombra de dúvida, a existência de guerras coloniais em três frentes: Angola, Moçambique e Guiné. A existência dessas guerras, justificada pela teimosia na manutenção do império, ultrapassado no tempo e na história, conduzia a vários tipos de sujeições de que eram vítimas o povo e a nação portuguesa e os povos coloniais por elas sujeitos. Essas sujeições podem-se dividir basicamente em três espécies. A primeira era a sujeição do povo português a um regime fascista que já tinha como última justificação e argumento a existência das próprias guerras coloniais. Dessa forma, por exemplo, a PIDE e a censura eram justificadas pela necessidade de manter um clima de paz na retaguarda que não sabotasse a ação das tropas na frente de luta. A outra sujeição era, evidentemente, a dos povos coloniais, colonizados, que eram impedidos de um acesso a uma independência e a um desenvolvimento socioeconómico correspondente em virtude da teimosa manutenção de um império e da sujeição ao governo português. A última sujeição, mais subtil, era aquela que condenava a nação portuguesa a uma política de dependências e de alianças que se mantinha há mais de 2 séculos e que, da qual em nada beneficiava e da qual resultava que o colonialismo português fosse uma espécie de colonialismo intermediário, na qual Portugal representava em África uma função de capataz em benefício do sistema imperialista central, que beneficiava, ao fim e ao cabo, da exploração que o povo português, ou que o governo português exercia nas colónias. Esses 3 tipos de sujeição levavam a uma situação de ruptura que só finalmente o 25 de Abril veio permitir pôr termo.
os pais e as mães dos portugueses que estão aqui. Nada vem impedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Diante de tudo isto, que é belo e grande e único, não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. Os chamados ventos da história e a próxima admissão de Portugal na ONU obrigaram o governo de Salazar a tentar encobrir os problemas nas colónias. Em 1954 foi criado o Estatuto do Indígena, que concedeu cidadania aos indígenas maiores de 18 anos que possuam a ilustração e os hábitos necessários à condição de cidadãos portugueses. No entanto, a lei não cita números. Em Angola, 96,7% da população são indígenas não civilizados. Em Moçambique, 98,4% dos 6 milhões de moçambicanos não são abrangidos pelo Estatuto. Na Guiné, numa população de 550 mil habitantes, apenas 8.320 indivíduos tinham direitos cívicos formais. A cegueira política do regime caduco não permite estabelecer o diálogo proposto pelo MPLA para uma solução pacífica do problema colonial em Angola, nem as negociações que o PAIGC reclama para a autodeterminação do povo da Guiné. Em 1960, a disputa com a União Indiana sobre o futuro de Goa vai ao Tribunal de Haia. Em 61, os territórios de Goa, Damão e Diu são integrados na União Indiana. Salazar nunca apareceu até então, até a sua mensagem última que me enviou, a interferir nas operações militares. E realmente o aparecimento da sua ordem, do seu telegrama, da sua mensagem, em que demonstrava o estado de desespero e até talvez de desorientação da sua decisão, levou-me a ponderar com mais força, com mais cuidado, aquilo que acabava de receber. Recebi essa mensagem, analisando-a
durante aquelas horas e talvez dias em que me foi dado fazê-lo, sem dar conhecimento dela às tropas. E então cheguei a esta conclusão, que uma determinação de morrer ou vencer não era para a minha envergadura, chamemos assim, militar, visto que eu não podia esquecer os homens que tinha sob o meu comando e especialmente a minha função de chefe desses homens. E nessas condições, o assunto foi devidamente ponderado até à resposta que dei, aliás, com pouca demora, ao Presidente do Conselho de então. Resposta é essa que eu sei que ele ter recebido e que foi a última mensagem mandada pelo Afonso Albuquerque. Nunca houve uma premeditação na minha decisão de não resistir. A Guiné, que fora o primeiro território africano onde Portugal estabelecera a dominação colonial, foi também a primeira colónia portuguesa a conquistar a independência. Em 1962, afirmava Amílcar Cabral: a dialética da repressão colonial provou que, nos nossos dias, nenhum agressor colonialista pode ser vencedor dos povos decididos a conquistar a sua liberdade. Em 24 de setembro de 1973, o povo da Guiné reunia-se pela primeira vez na sua história numa Assembleia Nacional Popular na região libertada de Medina do Boé, avançando os dois passos fundamentais para o nascimento do novo Estado: a proclamação da independência da República da Guiné-Bissau e a aprovação da sua Constituição Política. O novo Estado foi de imediato reconhecido por 80 países. O maior êxito do PAIGC é o facto de, ao mesmo tempo que se batia, ter sido capaz de começar a construir uma nova vida política, social e administrativa nas regiões libertadas. Vivi na Guiné durante 12 anos e meio. Os 6 primeiros coincidiram com os últimos anos da paz colonial, que se estendeu desde o final da guerra de 14-18. Os 6 seguintes foram de guerra, uma guerra particularmente dura. Os últimos 6 meses a fazer a descolonização da província. A Guiné, malgrado as suas condições más de clima, teve sempre o sortilégio de prender profundamente as pessoas que nela viviam. O povo guineense teve sempre, junto dos jovens portugueses, uma ação notável